E é justamente sobre isso que eu quero conversar com você nessa manhã. Ser maduro é saber que é amado. Por isso, se você veio preparado, convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, nós vamos ler do versículo de número 14 ao versículo de número 21. Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 14 ao versículo de número 21. Eu vou ler a palavra na tradução NVI, e eu espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo, onde a palavra do Senhor diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, baixe a sua cabeça para que possamos buscar o Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor já está aqui. Mas te pedimos, Pai, para que o seu Santo Espírito venha sobre nós nessa manhã. Quebranta os nossos corações, toca as nossas vidas, porque nós queremos entender o quanto nós somos amados por Ti. Que o Senhor fale conosco e que possamos sair daqui prontos para servirmos a Deus e obedecermos a Sua palavra. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu confesso que eu tenho um carinho todo especial em cima desse texto. Eu lembro a primeira vez que me chamaram para pregar fora da igreja, eu usei esse texto aqui para pregar. Eu lembro que eu estava morrendo de medo, tremendo, e preguei esse texto. Mas confesso que na época eu era alguém que não buscava muito sobre o contexto da passagem pela qual eu estava pregando. Mas eu mudei, evoluí. E por isso essa semana eu fui buscar um pouquinho mais sobre o contexto da carta de Efésios. E o que a gente pode perceber é que Paulo ele escreveu essa carta para os irmãos enquanto ele estava preso. Ou seja, Paulo ele não podia agir com as suas mãos para ajudar aqueles irmãos. Mas ao mesmo tempo ele precisava ajudá-los. E qual foi a mensagem que ele escolheu para que aqueles irmãos fossem fortalecidos e empoderados? Amor. O que a gente pode perceber lendo a carta de Efésios é que ela é dividida em duas partes. A primeira parte são os 3 primeiros capítulos que falam sobre o Evangelho de Jesus. O fato dele ter morrido por nós e aquilo que o Evangelho fornece para as nossas vidas. E o que a gente pode perceber é que a segunda fase, a segunda parte, são os 3 últimos capítulos, onde Paulo tenta ensinar aqueles irmãos a como colocarem o Evangelho em prática. Então pensa comigo, a gente está lendo o final daquele momento em que Paulo está apresentando o Evangelho para os irmãos. E qual que é a oração que Paulo faz para que os irmãos fossem direcionados a praticar o Evangelho nos 3 capítulos seguintes? Amor. Paulo fala sobre amor e ora por aqueles irmãos por amor. Eu acredito que isso é um sinal que Paulo está querendo nos dizer de que o que nos leva a praticar o Evangelho de Cristo Jesus é nos sentir amados por Ele e entender o quanto Ele ama aqueles que estão ao nosso redor. E essa oração de Paulo é uma oração muito bonita. E o que a gente pode perceber é que ele já começa lá no versículo de número 17 falando sobre amor. O que a gente pode notar é que Paulo ora para que Cristo habite naqueles irmãos. Ele ora para que aqueles irmãos fossem arraigados e alicerçados em amor. Eu acho muito interessante Paulo usar essas duas palavras, arraigados e alicerçados. O que Paulo está querendo dizer aqui, na minha opinião, é de que não basta apenas conhecer o amor de Jesus. Não basta apenas ouvir uma pregação sobre o amor de Jesus. Não basta somente entender que Jesus nos ama. Nós precisamos estar alicerçados nesse amor e arraigados nele. Não sei se os irmãos concordam comigo, mas o que eu percebo é que não adianta apenas saber do amor de Jesus. A gente precisa mergulhar nele.
Porque somente quando a gente mergulha no amor de Jesus é que nós entendemos quem nós realmente somos para Ele. Se tem uma passagem que Deus tem falado muito comigo nos últimos tempos, é a passagem da mulher samaritana. Se você quiser pesquisar na sua Bíblia aí depois do culto, ela está lá em João 4. E eu amo essa passagem, porque Jesus estava sozinho no poço, sem os seus discípulos, apenas com a mulher samaritana. E Jesus, para iniciar uma conversa com ela, ele pede por água. E aquela mulher ora para Jesus com espanto, e dizendo assim: olha, você não está entendendo que eu sou samaritana? O seu povo não fala com o meu. Mas aí Jesus começa a evangelizar, porque Jesus começa a dizer: mas se você soubesse quem eu sou, você me pediria água, e não o contrário. Aquela mulher então começa a achar estranho, porque olha para Jesus e ela não enxerga muita coisa. E ela percebe que nem balde Jesus tinha, e por isso ela fala isso: mas nem balde você tem para buscar água? E quem você pensa que é? Porque Jacó, o nosso antepassado, ele bebia dessa água, ele dava para os animais beberem dessa água, ele fazia com que a família dele bebesse dessa água. Então, quem é você para fornecer uma água melhor do que Jacó tinha para beber? Naquele momento, Jesus olha para aquela mulher e diz o seguinte: olha, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhes der, nunca mais terá sede. Aquela mulher ficou interessada. Ela nunca mais ia precisar andar até o poço. Era uma caminhada longa. Por isso ela falou: me dê dessa água. E Jesus olha para aquela mulher e disse: mas vá buscar o seu marido então. Naquele momento a mulher diz: eu não tenho marido. E Jesus começa a dizer: pois é, afinal você já teve 5, e o homem com que você vive hoje não é o seu marido. Naquele momento aquela mulher entende que Jesus era um profeta. Aquela mulher entende de que havia o poder de Deus naquele homem e começa a se abrir para ele. Eu imagino que Jesus naquele momento começou a falar quem ele era. Eu imagino que Jesus começou a dizer o quanto aquela mulher é amada e a oportunidade que ela tinha de se tornar como ele, assim como estava acontecendo com os seus discípulos. E o que a gente pode perceber lendo a palavra é de que aquela mulher foi para a cidade e começou a espalhar o evangelho. E o que a gente percebe naquele texto é de que muitas pessoas naquela cidade se entregaram ao caminho porque aquela mulher decidiu evangelizar. Eu não sei vocês, mas eu imagino a mensagem que aquela mulher utilizou. Eu imagino ela dizendo assim: olha, eu conheci o Messias, e o Messias ele me ama, mesmo eu tendo meu passado. Mesmo eu tendo 5 maridos, Ele me ama e Ele quer fornecer da água dele. Mesmo com todos os meus erros, Ele decidiu me amar. Se tem espaço para mim, tem espaço para você também. E toda aquela cidade foi tocada porque aquela mulher foi liberta, porque entendeu que era amada por Jesus. Não sei se os irmãos concordam comigo, mas o que eu percebo é de que aquela mulher ela não foi liberta do seu passado porque ela começou a evangelizar. Porque ela começou a fazer coisas para Deus e por Deus. Eu realmente acredito que aquela mulher ela foi liberta porque ela entendeu o quanto ela era amada. Então ela mudou a sua vida e começou a proclamar aquele amor, porque a vida dela se tornou o amor de Jesus. Aquela mulher decidiu mergulhar e por isso teve as suas questões saradas e começou a ser auxílio para que outros pudessem encontrar cura também. O que eu quero dizer para você nessa manhã, irmão, é que apesar do nosso passado, apesar das nossas dificuldades, apesar dos nossos pecados e das nossas falhas, nós podemos mergulhar no amor de Deus, apesar das nossas dificuldades, termos as nossas questões saradas e ajudarmos a curar outros através do poder do Espírito de Deus. Quando eu estava lá nos Estados Unidos, no primeiro dia, eu estava orando por um americano. Esse americano ele estava ficando na mesma casa que eu, e por isso eu não tinha tanta intimidade com ele, mas Deus me direcionou para orar por aquele homem. E eu coloquei as mãos no ombro dele e comecei a orar. E quando eu comecei a orar, tinha uma frase que ficava martelando no meu coração, uma frase que dizia assim: eu sei sobre as filhas dele. Como se Deus estivesse dizendo que ele sabia das filhas que ele tinha. Mas eu falei: meu Deus, é um assunto muito forte para eu trazer logo no primeiro dia. E Deus falou: fala. Mas eu falei: não, é forte demais, vou deixar para depois. Não faça isso. Quando Deus fala no seu coração, fala. Porque eu lembro que uns 3 dias depois a gente foi almoçar. E aí ele começou a contar toda a história dele de vida, como ele conheceu a Jesus e o quanto ele tinha sido grato por eu ter orado por ele no primeiro dia.
E ele começou a dizer que ele sempre foi de igreja, que ele ia no culto todo domingo, que ele estava na escola dominical, só que enquanto ele ainda era um adolescente, ele começou a se afastar dos caminhos do Senhor. Ele começou a ter más amizades, ele começou a beber álcool, ele começou a usar algumas drogas, e por isso ele foi se afastando totalmente dos caminhos do Senhor e conheceu uma menina que também não conhecia Jesus. Resumindo, enquanto ele ainda era adolescente, ele engravidou essa menina. E ele não queria ter a responsabilidade de ser pai. Ele também não queria contar para os pais deles o que tinha acontecido. Então ele pagou para que aquela menina fizesse um aborto. E ele disse que depois que isso aconteceu, a vida dele foi destruída e a vida daquela menina também. Eles se separaram, nunca mais viram, e ele foi indo cada vez mais para o fundo do poço. Mas tinha mais coisas para acontecer na vida dele ainda. Quando ele já era um pouco mais maduro, já era um adulto, ele conheceu uma outra pessoa que também não conhecia Jesus, e mais uma vez aquela mulher ficou grávida. E por mais que ele fosse maduro o suficiente, por mais que ele entendesse que ele precisava assumir aquela responsabilidade, ele não teve coragem, ele não se sentia suficiente, e por isso, mais uma vez, ele pagou para aquela menina abortar um outro filho. E mais uma vez, a vida daquela menina foi destruída, eles terminaram, nunca mais conversaram, e ele estava indo de mal a pior. Só que no meio disso tudo, ele teve um encontro com Jesus. Ele começou a ir para a igreja, conheceu a atual esposa e casou, mas por jesucidência, sabe qual era o chamado da esposa? A esposa queria cuidar de mulheres que tinham feito aborto e que hoje se arrependiam. E ele falava assim: eu amo o chamado da minha esposa, é lindo ver as mulheres serem curadas emocionalmente através da vida dela, mas ao mesmo tempo eu não sei se eu sou suficiente para ajudar nesse ministério. E aí eu falei: para tudo agora. No primeiro dia, enquanto eu orava por você, eu ouvi Deus falando: eu sei sobre as suas filhas. E o que eu quero dizer para você hoje é que Deus sabe sobre os abortos. Deus sabe sobre as filhas que você poderia ter, mas não teve. E Ele te perdoou. Por isso você tem caminho livre para ajudar a sua mulher no seu ministério. Naquele momento ele quase começou a chorar, me deu um abraço forte, e ele entendeu que apesar dos erros dele, se ele mergulhasse no amor de Deus, ele poderia ser usado poderosamente pelo Pai. Nada é por acaso. E se mergulharmos no amor do Pai, Ele vai nos dar o caminho, força, e pelo poder do Espírito seremos usados por Ele. Irmãos, Deus não nos ama porque nós somos perfeitos. Deus nos ama com as nossas imperfeições e Ele quer nos usar apesar delas. É por isso que nós precisamos mergulhar no amor de Deus, porque é o amor de Deus que nos limpa, é o amor de Deus que nos capacita, é o amor de Deus que faz a gente viver algo novo nele. Eu acredito que é justamente por isso que lá no verso número 18, Paulo continua a oração dele por aqueles irmãos. E Paulo começa a orar para que aqueles irmãos pudessem compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus, para que eles possam conhecer o amor de Cristo de uma forma cada vez mais íntima. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu lembro que a primeira vez que eu li esse texto, a impressão que eu tive é de que Paulo estava limitando o amor de Deus. Porque, na minha opinião, o amor de Deus é imensurável. Como que a gente pode definir qual que é a altura, qual que é o comprimento, qual que é a largura do amor do Senhor? É um amor grande demais. Mas aí o Espírito Santo começou a falar comigo enquanto eu li esse texto. E eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo quando eu era criança. E aí eu pergunto para você, irmão, você já pulou em uma piscina que era muito mais funda do que você imaginava? Alguém já fez isso? Eu já. Eu lembro que eu devia ter uns 6, 7 anos. E todos os meus primos sabiam nadar. E eu não sabia. Por isso eu não contava muito isso para as pessoas. Por isso eu só ia nas piscinas que me davam pé. Eu ficava lá bem tranquilo, fingindo que eu sabia nadar e que estava tudo certo. Só que nesse parque aquático tinham piscinas mais fundas. E todos os meus primos tinham a mesma idade do que eu, a mesma altura que eu. E eles começaram a pular naquela piscina. Eu comecei a pensar, se eles podem, eu também posso. Que engano que foi aquele. Eu lembro que quando eu pulei na piscina, eu fui tentando achar o chão e a minha perna começou a bater. Eu comecei a tentar ficar ali. Então, a hora que eu vi aquele desespero todo, eu consegui respirar. E eu entendi que, na verdade, ali eu tinha aprendido a nadar. Aposto que algum pai já jogou o filho no rio para ele aprender a nadar, porque eu percebo que isso era uma tática de antigamente. E eu acredito que eu aprendi a nadar naquele momento de todo desespero.
Mas mesmo assim, foram 20 segundos de tensão. E sabe o que eu percebo? Eu noto que o amor de Deus é da mesma forma. Normalmente, quando a gente vê alguém vivendo uma vida compromissada com Jesus, a gente percebe que a pessoa está pulando, que a pessoa está indo, que a pessoa está obedecendo, que a pessoa está indo para a Índia, que a pessoa está discipulando uma pessoa que ninguém quer discipular, que a pessoa se tornou líder de célula, e a gente fala, rapaz, será que eu aguento? Mas quando a gente pula no amor de Deus, primeiro a gente não consegue, a gente fica desesperado porque a gente não consegue achar o fundo, mas conforme o tempo vai passando a gente se habitua, e a gente percebe que o amor de Deus ele não é uma piscina, é um rio de amor, onde a gente não tem controle, onde a gente não sabe para onde a gente está indo, que a correnteza nos leva, mas é um rio de amor e paz. E quando a gente se deixa ser guiado pelo Espírito, Ele nos leva para lugares que nós nunca imaginamos, a fazer coisas muito maiores do que nós pensávamos, agimos de acordo com o poder de Deus. É por isso que a gente precisa mergulhar no amor do Pai, e para isso se tornar maduro, porque quando a gente mergulha no amor de Deus, a gente passa a olhar para nós como Deus nos olha. Todo sábado a gente fazia algum tipo de evangelismo na minha escola. Na verdade não era sábado, era terça e quinta, e às vezes no sábado a gente ia para uma cidade diferente pregar o evangelho. E teve um sábado em específico que a gente foi para a cidade de Baltimore. Eu não sei se os irmãos conhecem essa cidade, mas eu descobri indo para lá de que era a cidade mais perigosa dos Estados Unidos. E era a segunda cidade mais violenta, ou seja, com maior índice de homicídios. E a gente chegou naquele lugar e teve um irmão que estava liderando a gente naquele momento, ele diz, olha, Baltimore é muito perigosa, tem muito crime, tem muito assalto, e a gente está indo pregar o evangelho para um lugar em que é muito perigoso. As pessoas lá são muito pobres. Irmãos, eu já estava imaginando uma espécie de favela. Mas quando eu cheguei naquele lugar, não era pobre. Aqui no Brasil a gente vê muito mais pobreza. Quando eu cheguei naquele lugar, não era perigoso. O Largo da Ordem era muito mais perigoso do que aquele lugar. Eu estava tranquilo, eu estava em casa ali. E eu comecei a pregar o evangelho com naturalidade, falar para as pessoas, contar sobre Jesus para as pessoas, e elas ficavam muito agradecidas, mas no final elas sempre falavam, ó, toma cuidado, que essa rua é perigosa. Toda vez que alguém falava isso, eu falei, não é perigoso, você tem que conhecer no Brasil, é muito mais perigoso do que aqui. Mas elas estavam limitadas com aquilo, como se aquela fosse uma região pobre. Mas mesmo assim eles tinham carros bons. Como se ali ninguém fosse dar certo e que só tinha pessoas más, mas todo mundo estava sorrindo para mim. Eu percebi que eles olhavam para si mesmos como as notícias falavam que eles eram. E aí naquele momento Deus começou a falar comigo de que muitas vezes nós limitamos o amor ou o agir de Deus em nossas vidas porque nós não olhamos para nós da forma como o Senhor nos olha. A gente pensa assim, mas eu não tenho capacidade. Mas Deus está falando, eu vejo em você um vaso escolhido para pôr o meu espírito e transformar o lugar onde você está inserido. Mas eu sou tímido, introvertido. Deus está olhando para você e falando, eu vejo esse irmão como uma flecha que eu vou lançar em um ambiente que vai transformar aquele ambiente e aquele lugar. Muitas vezes a gente fala assim, mas eu não consigo, eu não tenho nada. Deus está olhando, eu posso te dar tudo o que você precisa. Não olha para os problemas, não olha para si mesmo, olha para mim. Quando a gente entende e mergulha no rio de Deus, a gente percebe que Deus pode fazer mais, muito mais do que nós pensamos, através do amor e do poder dEle. Enquanto a gente estava em Baltimore, teve uma oficina que a gente percebeu que era um lugar muito bom para evangelizar, porque além de uma oficina, era um lugar de lavar carros. Então os clientes eles deixavam o carro para lavar lá e eles tinham que ficar esperando. Então era uma oportunidade que a gente tinha para falar com Jesus, com quem estava esperando. Afinal eles estavam esperando ali, mas o que mais me impactou nesse momento foi quando a gente foi falar sobre Jesus para um irmão que era dono dessa oficina. E ele começou a contar a história e o testemunho dele, deu vontade de chamar ele para vir pregar aqui na igreja, porque é um testemunho lindo. Ele começou a contar que quando ele era adolescente, ele morava ali naquela região e ele acabou se envolvendo com tráfico de drogas. Ele foi preso, ficou preso por 30 anos. Na cadeia ele se converteu. E quando ele saiu da cadeia, o propósito dele foi construir aquela oficina para que adolescentes tivessem oportunidade de emprego e não fossem para o mundo das drogas. E a gente já ficou tocado. E a gente orou por ele para que ele pudesse permanecer firme, para que ele pudesse permanecer sendo um luzeiro ali naquele lugar.
E aí ele começou a falar de que ele tinha sofrido um acidente, de que ele não conseguia mexer os braços muito bem, porque o médico tinha colocado um ferro no ombro direito dele. E aí naquele momento a gente começou a pensar, a gente devia orar para que esse homem seja curado. E um amigo meu, que era da Polônia, que estava fazendo curso comigo, teve fé o suficiente para fazer isso. Ele perguntou assim, a gente pode orar pelo seu ombro? E ele disse assim, pode. Como quem diz, pode orar, mas é ferro, meu amigo, não vai mudar muita coisa. Mas aí aquele meu amigo polonês colocou as mãos sobre ele e orou por aquele homem. E aí quando ele terminou a oração, o polonês pediu para ele, tenta fazer algo que você não conseguia fazer antes. E ele fez assim. Ele começou a se assustar. Ele fez assim. E depois ele foi para trás. E ele começou a falar, eu não conseguia fazer isso de jeito nenhum. Ele ainda não conseguia levantar o braço assim ou fazer coisas, mas ele estava fazendo coisas que ele nunca tinha feito antes, porque um menino da Polônia teve coragem de olhar para aquela situação com os olhos de Deus e não com os nossos olhos. Aquele homem ele ficou tão feliz, porque ele percebeu que o mover de Deus estava naquele lugar. Ele estava assustado, porque ele percebeu o quanto o amor de Deus e o poder de Deus eram grandes. Naquele momento eu percebi que o amor e o agir de Deus são tão incríveis, que quando a gente mergulha nesse amor, a gente chega até a assustar. Quando nós nos deixamos ser levados pelo rio do amor de Deus, nós nos surpreendemos com os resultados e vamos nos tornando cada vez mais maduros, não pelo nosso mérito, mas pelo poder de Deus. É justamente isso que Paulo enfatiza no final da oração dele que nós lemos aqui. No verso número 20, no verso número 21, o que a gente pode perceber é que Paulo está dizendo que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. Paulo estava dizendo para aqueles irmãos, não se preocupem, eu sei que está difícil para vocês, mas não é sobre vocês, é sobre o poder de Deus em vocês. Então se entreguem ao poder, que as coisas vão passar a acontecer. E o que eu percebo é que apenas quando nós nos entregamos no amor de Deus, nós percebemos que Ele faz. E de que no final das contas não é sobre a gente, é sobre Ele. E quando a gente olha para Ele, Ele faz a gente se tornar um vaso pronto para ser usado pelo Senhor. Essa semana eu estava assistindo uns vídeos no YouTube e eu me deparei com o que significava levigação. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar sobre isso, mas é um processo que é usado muito em garimpos de ouro ou em garimpos de pedras preciosas. Eu não sabia o que era levigação antes de assistir aquele vídeo, por isso não se sinta envergonhado se você não sabe. Mas levigação nada mais é do que você jogar um fluxo intenso de água em um lugar para que então aquelas substâncias sejam separadas. Resumindo, pôr uma mangueira, jogar água naquele lugar e separar o que é bom do que é ruim. Deu para entender? Acho que eu devia fazer uma versão dicionário Clauber em vez de Aurélia, para explicar as palavras de uma forma simples. E ele diz que toda vez que um ouro ou uma pedra preciosa é encontrada no garimpo, precisa da levigação, precisa de água, para que então o ouro seja separado e o ouro naquele lugar seja encontrado. E sabe o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que nós precisamos passar por uma levigação do Espírito. Porque a gente só encontra o ouro que está dentro de nós, o poder que Deus depositou em nossos corações, quando a gente se deixa ser lavado por um grande fluxo de água que vem do Espírito do Senhor. Quando a gente deixa o Espírito limpar as nossas feridas, depositar amor nos nossos corações, quando a gente se deixa ser levado por Ele, Ele passa a nos usar, a gente percebe que Ele pode fazer muito mais do que a gente imaginava, muito mais do que a gente esperava, e o Senhor começa a acrescentar cada vez mais coisas em nossas vidas. Além das evangelizações que a gente fazia toda terça e quinta, segunda e quarta na hora do almoço, a gente tinha um pequeno grupo, onde a gente profetizava uns sobre os outros, palavras que vinham de Deus. Irmãos, como eu fui abençoado por aquele pequeno grupo. Eu era o único homem no meio de 5 mulheres e tinha mais um líder. Mas, irmãos, eu me tornei melhor amigo de todas aquelas mulheres. Elas são todas mais velhas que eu, têm 40, 50 anos. E até hoje elas me mandam mensagem, me mandam e-mail para saber como eu estou. E foi um tempo muito bom. E teve um dia que o nosso professor, ele chegou no nosso grupo e ele disse o seguinte: olha, agora eu vou pôr uma cadeira aqui. Alguém vai se sentar.
Vai vir toda hora alguém na frente dessa pessoa, e essa pessoa que está sentada vai ter que profetizar sobre a vida da pessoa que está em pé. E ele falou, alguém quer ser o primeiro? E todas as mulheres foram para trás assim. Eu falei, quer saber, eu vou ser o primeiro então. Sentei naquela cadeira e foi muito bonito o que Deus fez. Mas mais bonito foi receber de Deus aquilo que Deus falou através delas. Na hora de for a segunda, ninguém queria ir. E por isso o líder do nosso grupo falou, quer saber, eu vou apontar dedo, é você. E o nome daquela mulher era Deb. E a Deb sentou e ela começou a falar assim, eu não consigo, eu não sou boa, eu não consigo. E aí eu falei para o líder, posso orar por ela? E ele falou, pode. Eu fui lá e coloquei as minhas mãos sobre ela e falei, Senhor, que ela possa entender que ela é uma filha amada de Deus e que ela já tem tudo que ela precisa para ser uma bênção. Por isso que o Senhor dê palavras, que o Senhor dê visões e que ela seja usada tremendamente pelo poder do seu Santo Espírito. Naquele momento ela olhou para mim assim, me deu um abraço, respirou aliviada e eu fiquei na frente dela para receber uma profecia. É importante lembrar de que naquele momento ela não sabia que eu era pastor e ela não sabia que eu era pastor de jovens. E ela ficou uns 20 segundos em silêncio, com o olho fechado, e ela começou a dizer assim, olha, eu vejo um monte de crianças, e essas crianças, elas estão todas sentadas assim, mas conforme o tempo vai passando, elas começam a pular felizes, elas estão louvando a Deus, elas estão alegres, e eu percebo que você está feliz porque tem algo grande acontecendo através delas, e tem mais crianças porque são muitas crianças. E aí naquele momento eu percebi que Deus estava falando através da vida dela. Eu abri o meu celular e mostrei o vídeo dos juniores. E quando eu mostrei o vídeo dos juniores pulando, ela falou, meu Deus, foi isso que eu vi, foi esse lugar que eu vi, foram essas pessoas que eu vi, mas eram muito mais crianças. E naquele momento aquela mulher ficou muito feliz, porque ela percebeu que ela poderia ser usada por Deus. E foi uma alegria naquela sala, todo mundo ficou muito feliz por ela. E naquele momento caiu a minha ficha. Eu percebi que nós somos maduros quando nós entendemos que nós somos amados pelo Senhor e entendemos que Ele quer nos capacitar. E quando nós nos voltamos a Ele em todo o tempo, é dessa forma que nós vamos tendo maturidade em nossas vidas. Por isso, irmãos, a gente não precisa mais se esconder com medo de errar. A gente precisa se expor quem nós somos para o Senhor e para as pessoas, para que então Ele nos limpe e nos use poderosamente. Nesse mesmo dia, no final do pequeno grupo, o nosso líder falou, hoje vocês têm uma lição de casa. E aí a gente falou, beleza, fala para a gente, qual que é a nossa lição de casa? Ele falou, vocês vão escrever uma carta para uma pessoa que vocês não sabem quem é. E no próximo encontro vocês vão encontrar essa pessoa e entregar essa carta. E eu quero que vocês orem para que Deus dê impressões, para que Deus dê visões, para que Deus dê sonhos, para que Deus dê dores, para que então vocês possam escrever essa carta. E ele falou, orem principalmente antes de dormir, porque normalmente Deus fala através de sonhos. E lembro que naquele dia eu estava muito cansado. Eu saí de casa para ir para a escola 8 da manhã e voltei para minha casa 8 da noite. Tudo que eu queria fazer era dormir. Por isso eu tomei meu banho, deitei na minha cama e eu falei, Senhor, fala comigo, para que eu possa escrever essa carta. No meio da noite, 3 horas da manhã, no momento que o sono está aquele melhor sono de todos, eu comecei a sentir uma dor muito forte aqui na minha coxa direita. Mas era muito forte, era assim, absurdo. Irmão, não era cãibra, não era nenhuma dor que eu tinha sentido na vida antes. Naquele momento eu senti Deus falando, escreve a carta agora. Eu falei, Deus, é 3 da manhã, espera até as 7, que daí está tranquilo, eu tomo café e escrevo. Mas Deus disse, é agora. Eu levantei, eu fui para a escrivaninha que tinha e eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever coisas como assim, meu filho, estou muito feliz que você não está escondido mais. Eu estou muito feliz porque hoje você olha para os seus espelhos, olha para as suas fraquezas, mas você não se importa. Porque você percebe que apesar das suas fraquezas, a sua força está em mim. E meu filho, eu quero te dizer que essa dor que você está sentindo na coxa direita é a mesma dor que Jacó sentiu. Eu quero dizer que a partir de agora, você não é como Jacó, o trapaceiro. Você está passando a ser como Israel, um príncipe de Deus, que será muito usado. Irmãos, quando eu escrevi aquilo, eu vi que era de Deus, porque era muito bonito para ser meu.
E eu fiquei todo feliz porque eu quero entregar essa carta para a pessoa que quer receber, porque ela vai ficar tão feliz em receber isso. Quando a gente chegou no pequeno grupo, cada um leu a sua carta. E no final de cada leitura, o líder do pequeno grupo olhava para a gente e falava: essa carta não é para ninguém, essa carta é para vocês mesmos. Naquele momento eu entendi que Deus tinha falado comigo, que eu não deveria me esconder mais, de que eu não deveria ter medo de errar, de que eu não deveria ter medo do fracasso, eu não deveria esconder as minhas fraquezas. Eu não sou um trapaceiro que parece ser algo que na verdade não é. Eu sou um filho amado de Deus, um príncipe do Deus Altíssimo, e eu quero levar cada vez mais o amor do Senhor, porque o amor do Senhor me encontrou, curou as minhas feridas e me fez novo. Eu quero que as pessoas sejam feitas novas pelo amor de Deus também. Irmãos, chegou um momento que a gente tem que parar de se esconder, porque enquanto nós nos escondemos, as nossas fraquezas não aparecem. A gente fica seguro nisso. Mas ao mesmo tempo, enquanto a gente se esconde, as nossas forças elas não aparecem também. E aí o corpo de Cristo não anda, porque só algumas partes estão dispostas a se expor. Mas quando todo mundo se expõe, porque todo mundo entende que você é amado, a gente amadurece individualmente, o corpo de Cristo amadurece, porque todos estão fazendo a sua parte. Deus nos ama. E Deus nos ama não pelo que nós viremos a ser, não pela capacidade que nós temos de nos tornar. Deus nos ama pelo que nós somos hoje. E foi isso que eu aprendi no curso quando eu fui para os Estados Unidos. Talvez não seja muita coisa para você, mas eu entendi que a única coisa que eu preciso saber é que Ele me ama. E se Ele me ama, quando eu tiver alguma dúvida, eu posso perguntar para Ele, Ele vai me responder. Quando alguma coisa acontecer, eu posso simplesmente, como uma criança, buscar o meu Pai. E o meu Pai vai dizer o que precisa ser feito. O meu Pai vai me dar o que comer. O meu Pai vai me dar o que vestir. O meu Pai vai me mostrar qual é o caminho. Eu lembro que um dos primeiros dias que a gente teve lá da escola, enquanto a gente estava adorando ao Senhor, uma mulher pegou o microfone e ela falou: olha, eu sinto que Deus está me pedindo para trazer uma mensagem para líderes e pastores que estão aqui. E Deus te trouxe aqui nesse lugar para que você entendesse que você é como uma criança nas mãos dele. Não importa qual a sua posição, qual o seu cargo, o que vai fazer com que você cumpra bem o seu propósito é entender que você é uma criança nas mãos do Pai. Naquele primeiro momento eu entendi que aquela mensagem não era para mim, mas aí eu voltei para casa, tentei destrancar a porta virando para a esquerda, e eu percebi que eu era como uma criança. Eu voltei para casa com medo de ser atropelado com os carros, porque não tinha calçada, e eu percebi que eu era como uma criança. Eu voltei para casa e eu percebi que eu precisava de ajuda em todos os lugares ali, porque eu não entendia aquela cultura. E aí eu entendi que eu era uma criança nas mãos do Senhor. Eu lembro que eu estava no banheiro tomando banho, e o Senhor falou de uma forma bem clara comigo, no meu coração. Ele disse: eu te coloquei aqui para que você entendesse que você sempre será como uma criança em minhas mãos. Não mude, não se transforme, seja sempre uma criança em minhas mãos, e eu vou continuar te usando. Irmãos, enquanto nós somos como crianças, dispostas a receber do amor de Deus, nós sempre seremos maduros, e Deus vai fazer grandes coisas através de nós.